Fala galera, tudo certo? Tudo em paz? Espero que sim, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando, né? Na sequência aí com as nossas aulas online, vamos dar continuidade à análise do contexto europeu que antecedeu a Grande Guerra. Vamos analisar ainda os fatores que deram origem a esse conflito global que vai de 1914 a 1918, certo? Na nossa última aula, nós vimos de que maneira o surgimento da Alemanha determinou aquilo que nós chamamos de desequilíbrio europeu, o rompimento do equilíbrio europeu. Ora, que equilíbrio é esse? Nós temos naquele momento como os dois pilares da Europa ingleses e franceses. E a unificação alemã, que se deu ali por volta de 1870, através das ações do Otto von Bismarck, vai dar origem a uma Alemanha poderosa, vai dar origem a uma Alemanha que entra numa grande produtividade industrial que começa a concorrer, inclusive com os ingleses, uma indústria de aço muito fortalecida, né? E que agora irá incomodar muito ingleses e franceses. Nesse sentido, nós temos a formação aí no contexto de paz armada, que eu falei para vocês no último vídeo. Nós vamos ter o surgimento da política de alianças, né? Já expliquei para vocês o que levou esses países a travarem acordos de ajuda e de proteção mútua, né? Nós vamos ter nesse sentido, então, a formação da Tríplice Aliança, né? E nós vamos ter a formação da Tríplice Entente. Hoje nós vamos discutir como essa política de aliança ela foi ativada, certo? Vamos lembrar que aí em 1894 nós vamos ter um pacto travado entre Rússia e França, pacto franco-russo, certo? Qual a importância desse pacto? A Rússia serviria ali para frear o avanço alemão para o leste. Era de extrema importância para os franceses que os russos estivessem apoiando essa política que impediria o avanço alemão para o leste. Então, em 1894, nós temos o Pacto Franco-Russo, e em 1904 nós temos o surgimento da Entente Cordiale. O que é essa Entente Cordiale, pessoal? Essa Entente Cordiale é um pacto travado entre França e Inglaterra. Vejam, se a França já tem um acordo com a Rússia, agora ela terá a Entente Cordiale, que é um acordo com a Inglaterra. Vejamos então que esses dois acordos eles ganham ali uma espécie de fusão e se tornam apenas um, o que nós vamos chamar de Tríplice Entente em 1907, certo? Então temos o Pacto Franco-Russo, a Entente Cordiale e em 1907 finalmente nós temos o surgimento da Tríplice Entente, ok? Um dos fatores que proporcionou a eclosão da Primeira Guerra Mundial é a questão marroquina, certo? O que foi essa questão marroquina? Vamos entender o seguinte. O Marrocos é um país que está localizado ali no norte da África e que é separado por um pequeno estreito do território espanhol. Se vocês pegarem o material de vocês e abrirem no mapa europeu e no mapa espanhol, vocês vão observar que existe um estreito que separa, né, o território espanhol e o território marroquino. Esse estreito ele é a entrada do mar Mediterrâneo. Ele é chamado de Estreito de Gibraltar. Ele dá acesso ao mar Mediterrâneo. E quem tem acesso ao mar Mediterrâneo, obviamente, tem acesso a quê? Tem acesso a poços de petróleo. Nesse momento, nós temos a utilização dessa rota por parte dos ingleses. No entanto, a Espanha, por questões diplomáticas, irá conceder
aos alemães o direito de utilizar portos do Marrocos. Aquela pontinha do Marrocos, se vocês observarem aí no conteúdo de vocês, vocês vão observar que a maior parte do Marrocos pertence aos franceses, mas a pontinha do Marrocos será utilizado pelos alemães. O que os alemães irão fazer? Impedir que os ingleses trafeguem, entrem no mar Mediterrâneo. Obviamente, isso seria um prejuízo gigantesco para a Inglaterra. O normal seria o quê? Que ingleses, nesse momento, iniciassem um conflito com os alemães, para que o Estreito de Gibraltar fosse ali desobstruído. No entanto, eu já expliquei para vocês, no vídeo anterior, o motivo pelo qual uma guerra entre países, sozinhos, sem apoio, porque não seria interessante nem para ingleses e nem para alemães. O que vai acontecer nesse momento? Se existe uma política de alianças, essa política será ativada. De que maneira essa política será ativada? Se os alemães estão dominando aquela região ali do Marrocos e os franceses estão ocupando a maior parte do território marroquino, nesse momento é importante que os ingleses peçam para que os franceses resolvam essa situação e convençam os alemães a se retirarem dessa região. Mas como eles vão fazer isso? E o porquê eles vão fazer isso? Bem, além da existência da Tríplice Entente, né, que esse apoio e essa proteção mútua, os ingleses irão fazer uma outra proposta para os franceses. Bem, se os franceses conseguirem convencer os alemães de desobstruir o Estreito de Gibraltar e se retirarem daquele local e permitir que navios ingleses passem novamente pelo Estreito de Gibraltar e tenham acesso ao mar Mediterrâneo, os ingleses iriam passar para os franceses também o direito de utilizar a saída do mar Mediterrâneo, que é o Canal de Suez. Vejam, a entrada do mar Mediterrâneo é o Estreito de Gibraltar e a saída é o Canal de Suez. Ora, se você domina a entrada e se você domina a saída, você irá dominar praticamente todo o mar Mediterrâneo. Isso é de extremo prejuízo, principalmente para alemães que estão desenvolvendo a sua indústria que precisa de fontes de energia, certo? Dessa maneira, os franceses, então, serão obrigados a resolver essa questão. Eles conseguem convencer os alemães de sair daquela região. Como eles conseguem fazer isso? Passando uma de suas colônias para os alemães. A região do Congo será entregue para os alemães, para que os alemães possam se retirar daquela região ali do Marrocos. Retirando-se da região do Marrocos, então, nós temos ingleses e franceses dominando a entrada do mar Mediterrâneo, ingleses e franceses dominando a saída do mar Mediterrâneo. Nesse momento, nós temos ali uma dominação. As portas de entrada e de saída estão sob domínios de ingleses e de franceses. Bem, como a Alemanha irá resolver isso? Como que ela vai ter acesso ao petróleo do Oriente Médio? Nesse momento, eles vão iniciar um projeto, claro, que não foi colocado em prática, mas eles iniciam a intenção de construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim até Bagdá. Se vocês observarem no mapa de vocês aí, no material, vocês vão ver o quanto que é longe, o quanto que é distante. E que essa estrada de ferro, ela passaria por dentro do Império Austro-Húngaro. Detalhe, o Império Austro-Húngaro já faz parte da Tríplice Aliança. Então, é o quê? Aliado, obviamente, dos alemães. Então, eles iriam permitir isso. A grande questão é, para se construir essa estrada de ferro, essa ferrovia que ligasse Berlim a Bagdá, essa estrada de ferro deveria passar por dentro de uma região que, nesse momento, está em disputa.
certo? Uma região que fazia parte de um antigo império, o Império Turco-Otomano, e que agora havia se desmembrado desse império que está em decadência, o Império Turco-Otomano. Se esse território, que é o território balcânico, da Península Balcânica, dos Balcãs, né? Quem está de olho nos países dos Balcãs? Nós temos nesse momento a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, tentando controlar essa região. E essa estrada de ferro cortaria ali a Sérvia, que é um território que pretende unificar os Balcãs, certo? Só que isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Então hoje a gente discutiu como se deu o término da formação da Tríplice Entente e nós vimos a questão marroquina. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão balcânica e o evento que culminou aí no início da Primeira Guerra Mundial. Um abraço, fique bem.